Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, trazendo agora algumas questões do ENAD da Engenharia Civil de 2017. Vou estar trazendo agora a questão 12, que fala sobre a lei de resfriamento. E nessa questão nós temos uma questão típica mesmo de ENAD, toda trazendo algumas relações. E ela traz para nós o seguinte: de acordo com a lei de resfriamento de corpos, a taxa de variação da temperatura de um corpo em relação ao tempo é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura ambiente. Considere que dt é a temperatura do corpo em função do tempo, A é a temperatura do ambiente, T é o tempo e K é a constante de proporcionalidade. Neste contexto, o modelo matemático correspondente à lei de resfriamento de corpos e a função resultante de sua resolução são dados respectivamente por. Pessoal, normalmente no ensino superior a gente aprende essa equação, ela é chamada de lei de resfriamento de Newton, para os corpos, que fala ali então da taxa de decaimento da temperatura ao longo do tempo quando ele é colocado à temperatura ambiente. Então, normalmente já tem-se um modelo, mas ele traz no enunciado qual é esse modelo para a gente descrever. Então, ele traz ali que a taxa de variação, então é importante que a gente lembrar o que é a taxa de variação. A taxa de variação é o diferencial. Então, o diferencial da temperatura em relação ao diferencial de tempo é igual, Então ele diz ali que é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura ambiente. Então existe, se é proporcional, existe uma constante de proporcionalidade, certo? Vezes, então, a diferença da temperatura do corpo menos, então, a diferença da temperatura do corpo com a temperatura ambiente. Claro que nós temos que tomar um cuidado que essa taxa de proporcionalidade, ela vai assumir aí um valor negativo, porque é lei de resfriamento, Então nós temos aqui um sinal de negativo, Então essa é a lei, também chamada de lei de Newton, de resfriamento. Somente com essa informação a gente poderia descartar algumas hipóteses das nossas alternativas. Note que é parte da questão. Então, a letra A, nós temos menos K, T menos A. Então, ok até o momento. A letra B, ele está positivo. Então, a gente já pode descartar essa hipótese. A letra C, negativo. Então, perfeito. A letra D, positivo. Posso descartar, e a letra E também posso descartar. Sobraram apenas duas, a letra A e a letra C, na qual apresenta para nós a segunda parte, que é a resolução dessa equação. Lembrando-se, essa equação é chamada de equação diferencial. No caso, ela é separável. Um caso separável, na qual a gente consegue separar as variáveis. E a gente vai precisar resolvê-lo. Então eu vou usar aqui do lado mais uma abinha para a gente fazer. Então nosso diferencial de temperatura em relação ao diferencial de tempo é dado por menos K vezes a temperatura do corpo menos a temperatura ambiente. Então como que a gente resolve essa equação diferencial? A gente vai separar as variáveis. Então, primeiramente, eu vou estar passando esse ΔT, esse diferencial de tempo, para o outro lado da nossa equação. Então, nós teremos aqui que o diferencial da temperatura vai ser igual a menos K vezes a temperatura do corpo menos a temperatura ambiente em relação ao diferencial de tempo. Perfeito? Segunda parte, isolar variável. O que é isolar a variável? A gente está trabalhando com a variável temperatura e variável tempo. Então, o que tem tempo eu vou passar para o lado do diferencial de tempo e o que tem temperatura para o diferencial de temperatura. Então, no caso, essa parte da expressão
tem temperatura, né? A temperatura do corpo e a temperatura ambiente, né? Assumindo-se constante. Então a gente vai passar essa parte da expressão para o outro lado, ficando com, né, 1 sobre temperatura do corpo menos a temperatura ambiente em relação ao diferencial de temperatura, que vai ser igual, no caso, a menos a constante de proporcionalidade vezes o diferencial de tempo. Tá? Então eu tenho aqui a nossa equação diferencial separada. Como que a gente resolve essa equação? A gente aplica a integral em ambos os lados. Tá? Então a gente vai fazer a integral desta parte, que vai ter que ser igual à integral desta parte. Tá? A integral de 1 sobre t menos a, né, é aquele caso do ln, né, a integral de 1 sobre x, que integral de 1 sobre x é o nosso ln. Então nós teremos daqui ln do módulo de t menos a, que vai ter que ser igual à integral de menos k, né? Então nós teremos aqui de menos k vezes t, né? Que é a nossa variável o tempo, mais a constante arbitrária de integração. O próximo procedimento aqui, tá, gente, é isolar a variável temperatura, né? Isolar esse t maiúsculo que nós temos aqui. Para isso, a gente vai aplicar operações inversas. Tá? Então, aplicando operação inversa. A operação inversa do logaritmo neperiano é a exponencial, né, de base e. Então, nós teremos aqui que temperatura do corpo menos a temperatura ambiente vai ter que ser igual a e elevado a menos k vezes t mais a constante arbitrária. Certo? Chegamos nessa expressão. Podemos modificar aqui isolando a temperatura, né? Então, isolando a temperatura, nós teríamos temperatura em função do tempo, né? Ela vai ficar em função do tempo, vai ser igual a temperatura ambiente mais E elevado a menos K vezes T mais a constante arbitrária. Vou fazer aqui um adendo, né, a essa expressão aqui, que ela pode ser desenvolvida. Né? Você tem uma soma no expoente, então a gente pode quebrar isso em e elevado a menos k vezes t vezes e elevado a c. E e elevado a c é e elevado a uma constante, que a gente pode nomenclar como uma nova constante, no caso, a constante b. Tá? Então nós teríamos que a temperatura em função do tempo vai ser dada por A mais esse B desta constante vezes E elevado a menos KT. Tá? Agora, A é a temperatura ambiente, K é a constante de proporcionalidade, T é o tempo. Eu preciso achar esse B. Né? E esse B ele vai vir da onde? Né? Do problema de valor inicial. Mas como assim, problema de valor inicial? Qual é o valor inicial? Né? Pessoal, o valor inicial é que em tempo igual a zero, né? No tempo igual a zero, tempo inicial 0 segundos, nós teremos uma temperatura T0. Não sei quanto ela vale, mas a gente vai ter uma temperatura T0. Então, substituindo na nossa expressão, nós teríamos aqui temperatura para zero vai ser igual a mais B vezes E elevado a menos K vezes zero. Certo? Para E elevado menos K vezes zero, né, teremos E elevado a zero, que vai resultar em 1. Então, nós teríamos aqui que a temperatura no tempo zero é igual a mais B. Posso estar isolando, então, o B, e isolando o B, nós teríamos que B vai ser igual à temperatura no início, né, a temperatura inicial do corpo, menos a temperatura ambiente. E eu achei essa constante. Tá? Substituindo, então, na nossa expressão, nós teremos que a temperatura em função do tempo, que vai modelar, então, a temperatura ao longo do tempo do resfriamento desse corpo, vai ser dada por A, mais, no lugar de B, a gente vai colocar, então, temperatura inicial menos A vezes E elevado a menos K vezes T. Eu tenho esta expressão aqui que modela, né,
Então é o nosso modelo matemático do decaimento ou do resfriamento do nosso corpo. Então vamos lá olhar para nossas alternativas. Né? Nós temos dentre as alternativas que sobraram a letra A e a letra C, e note que a letra C ele traz que a temperatura em função do tempo é elevado a menos K vezes T mais A, ou seja, somente somando a temperatura ambiente. Tá? E nós tivemos muito mais termos do que isso. Agora, olhando para a letra A, nós temos temperatura em zero, menos A, vezes E elevado a menos KT, mais A. Tá? Se a gente perceber, a gente tem aqui apenas uma diferença na posição. Né? Foi iniciado com esse termo e acrescentado A posteriormente. Então, realmente, a alternativa correta é a letra A. Então, a lei de resfriamento de Newton, né? Resfriamento de corpos, e no caso, o seu modelo matemático aqui foi deduzido através da resolução dessa equação diferencial separável. Tá? Pessoal, caso você tenha gostado, se inscreve no canal, deixa seu like e grande abraço e até mais. Fui!